Olá, seja muito bem-vindo a esse podcast. Esse podcast é um podcast do ITM, Instituto Tecmeio, e o objetivo desse podcast é falarmos sobre saúde mental. Estamos aí no Setembro Amarelo, então vamos falar sobre a prevenção contra o suicídio, entre uma série de coisas relacionadas à saúde mental, e não tinha ninguém melhor para chamar para falar esse assunto do que a Denise Mesquita. Ela que é filha, mãe, amiga, namorada, advogada e mediadora, calma que tem mais, psicanalista e facilitadora de constelação familiar e trabalhou no corporativo por mais de 21 anos e fundadora do projeto Selfie, Ser Eu, Desperta o Futuro. É uma trilha de desenvolvimento de pessoal para os jovens em vulnerabilidade social. Então, eles criaram isso dentro do Instituto Tecmeio, dentro dessa ONG, e estão ajudando jovens e muitas famílias, e a gente vai falar sobre o assunto hoje, sobre saúde mental, junto com a Denise Mesquita. Denise, seja muito bem-vinda a esse Muito podcast. obrigada. Muito obrigada, Fernando. Estou muito feliz de estar aqui trazendo para vocês, compartilhando o nosso projeto Selfie, que é um projeto que foi desenvolvido em parceria com o ITM, com o IANTRA também. Com que objetivo? Trazer aos jovens autoconhecimento, inteligência emocional, capacidades, habilidades e capacidades para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho e também lá permanecer. Perfeito, Denise. E aí vamos começar com a primeira pergunta qual é a importância de falar sobre saúde mental para jovens em vulnerabilidade social? Eu vou primeiro pedir uma parte, posso? Pode, Eu acho que falar sobre saúde mental é para todos, para todos. todos. Perfeito. E quando a gente fala em jovens em situação de vulnerabilidade, eu acredito que quando nós estamos trazendo saúde mental para eles, é um assunto muitas das vezes novo, que Uhum. quiçá eles tiveram acesso. Então é a primeira sementinha, o primeiro despertar e um convite para eles olharem para si mesmos. Por quê? Hoje em dia, o conhecimento material, bem ou mal, nós temos acesso. Você pega isso daqui, hoje em dia ainda com inteligência artificial, alguma das dúvidas profissionais e materiais, eu vou dizer assim mesmo, estão ali. Mas eles precisam ter, nós precisamos ter capacidade elaborativa para lidar com todos os nossos desafios diários. E até mesmo dentro de todas essas informações que nós pegamos aqui, de ter um senso crítico. Então, o projeto Selfie veio muito com esta intenção, esta preocupação do ITM, do IANTRA, de trazer jovens mais conscientes de si mesmo e do seu papel na sociedade. E o projeto Selfie, ele tem esse objetivo de trabalhar essa questão da desigualdade social também? É focado nisso? Ou ele tem algum outro objetivo? Qual que foi o objetivo raiz do projeto Selfie, assim, dentro do ITM? Perfeito. O projeto foi um sonho, né, que o ITM já tinha, a Suzana já tinha, e a gente conversando juntas, a gente percebeu que era um sonho comum do ITM e do IANTRA. Qual que é esse sonho? Fazer com que esses jovens tivessem um amadurecimento emocional para lidar com estes desafios diários. E na medida em que eles estão mais fortes emocionalmente, com uma energia, uma saúde mental mais estruturada, o ITM vem junto com um conteúdo técnico. E aí a gente Hum, fortalece a base que, consequentemente, garante uma inclusão social aí e praticamente minimiza. trabalham em conjunto, então, ao assunto técnico e trabalhando também a saúde mental para suportar esse assunto. Isso mesmo. E aí a gente acaba, consequentemente, diminuindo a desigualdade. Porque eu garanto a inclusão. Então tem total impacto com a desigualdade social, a parte também da saúde mental. Claro, total impacto. Vamos supor que é como se fossem as duas pernas, uns Uhum. dois eixos. Não adianta só eu ter conteúdo material, se eu não tenho a mínima estrutura de caminhar no meu eu. Fê, Fernando, vou chamar de Fê, Fernando aqui. Imagina só, nós estamos vivendo num mundo que já chamamos de VUCA, agora de Bunny. Mundo Uhum. volátil, incerto, ambíguo, complexo e ansioso. Uhum. Basta a gente abrir um jornal, que não é mais abrir um jornal, basta a gente olhar na nossa telinha, basta a gente ver, ouvir notícias. Como está o mundo aí fora? O caos está aqui do meu lado. E o que está dentro está fora. Então eu tenho que estar dentro bem para elaborar o fora e, consequentemente, caminhar.
Para quê? Apesar de todas essas adversidades, eu conseguir, vou dizer a palavra, surfar nela, pegar a melhor onda, saber o entorno e aí sim dar o meu potencial. O que a gente pode imaginar também é até uma questão de formação, né? Então, isso daí acaba impactando, porque dentro de um contexto onde talvez o padrão de normal seja esse caos, de repente ele entende lá no Yantra, inclusive eu gostaria que você falasse mais sobre o Yantra em si, ele talvez ele consiga ter mais consciência sobre, acho que é por isso do self, né? Ser eu, Isso! desperta o futuro, ele consegue ter mais consciência sobre si para lidar com as adversidades, as diferenças e ter potencial de construir, né, um futuro, ou mudar esse contexto. Você percebe alguma coisa relacionada a isso? Dele falando que mudando esses padrões de normal, tipo, Percebo o muito. que que era normal até antes de eu saber mais sobre mim? E agora que eu sei mais sobre mim, não é mais normal, eu quero transformar. Eu percebo muito isso e é uma alegria muito grande. Então, o Iantra é uma empresa onde eu e o Wagner, que viemos juntos de um cenário corporativo do mundo jurídico, né? Criamos com que objetivo? Com um tripé: desenvolvimento mental, emocional e energético. Pois nós acreditamos que o ser humano tem que ser visto na sua totalidade para aí sim desempenhar seu papel material na sociedade. Uhum. E nós vemos isso com muita responsabilidade, muita seriedade. E nós tivemos a possibilidade da parceria com o ITM, que é o Instituto Tecmeio, que também tem uma preocupação muito grande com o humano, com a inserção dos jovens no mercado de trabalho. E juntos nós criamos o projeto que visa esta inserção. Então nós pegamos o que há do Yantra, de acreditar no ser humano, de desenvolver o potencial do ser humano, por meio de atendimento psicológico, terapêutico, por meio de constelação familiar, bioeletrografia, que também são tratamentos energéticos, onde a gente olha o ser humano e busca a sua essência para que ele possa se fortalecer. E hoje nós estamos dentro e junto com o ITM para trazer isso para jovens que nunca tiveram acesso. Uhum. Perfeito. Inclusive o ambiente é muito lindo e confortável. Eu Muito lindo, agradeço. muito lindo e confortável. Denise, até uma. Só um parênteses, eu falo que o Claro, ambiente tem essa função mesmo, para que é, quando você chegue lá, você como deixa aquelas tensões para fora e você consiga ter um minuto para você relaxar. Então o ambiente é ancorado justamente ancorado, nisso. é Eu exatamente acredito isso. muito nisso, eu ancoro. As pessoas chegam lá, muitas vezes, né, até a forma de conversar muda, né? A Sim. forma de falar é um ambiente calmo, aconchegante, né? Totalmente preparado para isso. Ô Denise, você acredita assim que a gente percebe, né, que as gerações pensando, elas foram, querendo ou não, o mercado de trabalho ele foi mudando, né? Antigamente as pessoas passavam de porta em porta pedindo pessoas para trabalhar, né? Passava as peruas e tudo mais, e praticamente era muito mais fácil, né? A questão do emprego. Isso foi mudando, querendo ou não, com a evolução, né? A evolução, transformação digital, tudo foi transformando dentro do mercado de trabalho. E aí vem os pais desses jovens, onde eles já tiveram uma experiência totalmente diferente, muito mais competitiva, né? Às vezes um ambiente de trabalho onde, querendo ou não, para conquistar as oportunidades exigia, né, talvez essas ferramentas, né, emocionais e tudo mais, e onde talvez durante essa carreira dele não 100% teve um sucesso. E aí, querendo ou não, isso passa de certa forma de pais para filhos. Depende da conversa que tem em casa. Será que em casa fala que trabalho é chato? Será que do domingo para segunda, poxa, amanhã eu vou trabalhar? E será que às vezes, não só Quando pessoas normais, né? todo mundo Empresários percebe também quando às vezes começa aquela reclamam. musiquinha do Fantástico. Exato, síndrome do fantástico, Fantástico, né? é. Será que todo esse negócio já não faz o jovem ele olhar o trabalho como algo negativo, pesado, que na verdade vai judiar dele, né? Vai trazer outros problemas, e é isso tudo acaba atrapalhando um pouco a carreira desse jovem em ter Perfeito. sucesso. Eu vou falar não só do jovem, como a nossa, né? Eu A não- nossa crença. Eu falo quantas correntes invisíveis não nos amarram às nossas crenças. E para a gente olhar para essas crenças, a gente tem que ter coragem. E coragem é agir com o coração, de olhar para elas e dissolvê-lo, nó por nó, elo Hum, por elo. E a gente está levando isso para os jovens muito cedo, quando eles estão seus 17, 20 anos dentro do projeto Selfie, para que eles já
tenham essa oportunidade. E muitos deles sequer tiveram essa oportunidade de se olhar. Então, vendo uma crença de que dinheiro pode ser difícil, somente se ganha dinheiro com muito suor, que eu não vou conseguir tal questão. Quem ganha dinheiro passou por cima das pessoas. Isso. E coisas que nós também aprendemos. Mas é possível a gente olhar por outro ponto de vista. Eu acho que nessa minha desconstrução e reconstrução de uma nova versão de advogada, eu aprendi que tudo é um interessante ponto de vista. Do mesmo jeito que no direito, Fala mais sobre isso. tudo é um interessante ponto de vista. Do mesmo jeito que no direito eu posso te dar a mesma norma jurídica e eu posso analisar de uma forma, você pode analisar de outra forma, daí a importância do contraditório e ampla defesa, como eu vou adaptar aquele fato àquela norma, na vida eu também trago isso. Eu não posso catalogar, estereotipar uma pessoa, eu tenho que olhar para a sua essência. E as pessoas são de fato diferentes. E na medida que eu olho para esse jovem e falo, você é uma essência única e você pode brilhar na sua essência, eu vou despertando nele este sentido de vida, essa vontade de trilhar seu próprio caminho. Porque, Fê, queira ou não queira, a gente está num mundo onde TikTok está aí, Instagram está aí e essas mídias estão aí, se bobear eu fico me comparando o dia inteiro. A pressão, né, de uma vida inalcançável é muito forte, né? E baseada não no que faz sentido para mim, mas no que faz sentido para você. E eu nunca vou estar bem assim. Então a gente vai lá e a gente cutuca, a gente provoca com muita amorosidade, com muito respeito e com várias aulas ao mesmo tempo diferentes, num conteúdo totalmente programático, num conteúdo pensado com começo, meio e fim, para que eles tenham essa vontade de se conhecer e se aceitem, gente. É importante a gente se aceitar. E como isso muitas vezes é difícil. E eu posso dizer por mim, tenho 53 anos nessa caminhada toda, quanto processo eu já não passei. Como eu gostaria que lá atrás alguém tivesse batido um pouquinho e falasse assim, olha, pode ser um pouco diferente. A vida não é uma linha reta, né? Ela tem altos e baixos, ela tem adversidades, né? E quais são os maiores desafios emocionais e sociais que você percebe nos jovens atendidos lá pelo Yantra? Tá. Eu observo, primeiro, um grau de ansiedade muito grande. E essa ansiedade nada mais é do que um medo em relação ao futuro. E essa ansiedade vem junto com um questionamento de capacidade. Será que eu vou dar conta? Será que eu tenho tudo o que eu preciso? Será que eu vou atingir os padrões? E especificamente, lá é uma questão muito também de subsistência. O que eu vou poder dar para os meus pais, vou dar para a vida? E acaba tendo um peso muito grande nos ombros, né? Porque aí eu acabo me preocupando muitas vezes com o outro e às vezes me afasto um pouquinho de mim mesmo. Eu acho lindo esse propósito de se doar, de dar, mas eu acho que às vezes a gente tem que falar, calma, eu só sou um jovem, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. É criar musculatura para a vida. Então, eu diria que a ansiedade é um grande ponto. Um outro ponto que eu acho muito forte é a questão da comparação. Porque, como eu falei há pouco, no mundo de muito Instagram, muito TikTok, eu acabo muito fácil me comparando. E quando eu me comparo, eu me afasto de mim mesmo. Então, a comparação é um outro ponto que eu acho muito ruim. E um terceiro ponto que me preocupa muito hoje em dia é a questão da dopamina barata. O que é dopamina barata? Nossa, isso é... Eu tenho medo, eu observo jogos. Não estou falando especificamente lá, mas de uma forma geral, jogos é uma questão preocupante. Você ficar rolando o seu dedinho Scroll, ali, né? scroll, e não prestar atenção em você mesmo. Então, eu acredito que esses 3 pontos, ansiedade, comparação e dopamina barata, requerem um foco muito especial de saúde mental. E interessante. E falando exatamente dessa questão até mesmo das telas, né, da velocidade das coisas, então tudo está acontecendo muito rápido. Inclusive o 2x, né, é a forma que a gente mais usa hoje, né? Hoje no WhatsApp praticamente é o 2x, e agora o Instagram também permite com que a gente assista os Reels que já eram vídeos curtos, né? Que são Reels e os Shorts do YouTube já são vídeos curtos, que a ideia é transformar um conteúdo longo em um vídeo de 1 minuto. E aí você agora tem como ver isso no 2x. Então tudo é muito rápido, essa velocidade, a gente está acostumando a nossa mente a acelerar as coisas. E numa conversa como essa, não dá para usar o 2x. Agora eu preciso estar aqui
e agora e nada vai acelerar. E é muito difícil, né, para treinar a mente que quer acelerar tudo, como a gente tem que esperar muitas vezes para uma resposta, um e-mail, a gente tem que esperar as coisas, os processos, né, da vida. E como que o projeto Self, ele auxilia nesse ponto? Porque hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, Sim, tem né? razão. Então tem até um dado que 30% das pessoas vão ter nos próximos anos aí um problema de mental relacionado, ou pode ser burnout, ansiedade, por conta dessa velocidade e também a nossa cultura, o jeito que a gente trata as mídias, né? E como que o projeto Self ele auxilia nessas Vamos lá. questões? Eu acho que um dado também muito importante aqui do Ministério da Previdência Social é que de 2023 para 2024 aumentou em 68% o afastamento por questões de saúde mental. Imagina, 68% O o afastamento. afastamento. Ministério da Previdência Social. Uhum. E assim é o reflexo de tudo isso que a gente está vendo, tá? A gente não consegue mudar o mundo lá fora. O mundo lá fora, ele tem seu ritmo próprio, seu fuso próprio, assim por diante, mas eu consigo mudar o meu interior. E na medida em que eu mudo o meu interior, eu vou mudando o meu contexto de vida. Eu não posso aqui querer agora eu andar numa velocidade -2. Não dá. Mas Não eu dá. posso respeitar o meu normal e quando eu tiver que acelerar, eu acelero. Mas eu acelero estando íntegro. A questão que se coloca é quando eu me acelero, mas eu me atropelo. E aí eu não vou para lugar nenhum. E é esse o grande problema. O mundo está acelerado? Sim. Todos nós temos isso, e eu não vou me negar, também tenho isso, né? Mas como eu consigo viver neste mundo acelerado, igual o João Bobo, lembra do João Bobo quando a gente era pequeno? Aquele boneco que você batia nele, tudo, de criancinha, e ele curvava e caía? No rio. É o boneco João Bobo, ou então até o bambu. O bambu, quando vem aquela ventania, 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 Ele dobra. ele dobra, E depois volta. ele volta íntegro. Mais uma metáfora, né? O próprio veleiro. O veleiro, nas maiores tempestades, o veleiro não afunda. Porque se você souber ajustar as suas velas, porque ele também tem um casco fundo. Então, nós precisamos ter essa musculatura de vida, essa resiliência, para que neste mundo veloz a gente saiba interpretar tudo isso, processar e responder sem adoecer. Responder sem adoecer. E é isso que a gente está preparando os jovens no projeto Selfie. E até um gancho aqui da minha observação e a minha próxima pergunta uma vez a empresa pagou pra gente fazer um curso era um treinamento de mindfulness e na época que eu fiz esse curso foi bem chato. Foi bem chato. Os exercícios foram bem chatos. E foi muito difícil conseguir ficar lá, inclusive nesse exercício. E parece que nesse dia do exercício estava acontecendo muita coisa fora daquele ambiente, na minha vida, Sim. pessoal. Só que o exercício, ele era você ficar lá, porque você não tinha controle sobre as outras coisas e tudo mais. E aí, eu achei chato, e eu venho, né, de uma criação muito simples, muito humilde, né, venho dessa vulnerabilidade social, venho de uma comunidade, minha história vem desse daí, né? Então fui criado nesse ambiente e sei muito bem sobre isso. E eu queria saber de você o quanto essa vulnerabilidade impacta na autoestima e nessas questões de saúde mental. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente inclusive tem uma aula específica sobre mindfulness dentro do projeto Selfie. Hoje eu entendo, viu? Entende? Hoje você entende? Hoje eu entendo, eu tenho mais consciência. Quem dá é a Simone, que é uma psicóloga especializada nisso. E a gente faz esse convite para os jovens se olharem. A vulnerabilidade é uma questão muito delicada, porque para um jovem chegar lá, ele tem que ter, em primeiro lugar, tem que ter vontade. Ele vai ficar 1h30 de trem, de metrô, vai passar por várias circunstâncias, se bobear, ele já vai estar lá porque ele presenciou muita coisa que ele não gostou. Mas, ao mesmo tempo, Fernando... Ai, desculpa, eu perdi tua pergunta. O quanto a vulnerabilidade, ela impacta nessa questão da autoestima e da saúde mental. A vulnerabilidade pode impactar muito na autoestima na medida em que ele deixa de acreditar nele mesmo. Uhum. E às vezes, para pertencer, ele acaba achando que ele não tem o direito, ele não tem a capacidade, a potencialidade dele fazer diferente. Então,
Eu acredito que quando a gente olha a vulnerabilidade com amorosidade e dá para ele instrumentos, ferramentas, que eu vou denominar de conteúdo material, que é o que nós fazemos com parte no seguro, e ao mesmo tempo emocional, nós vamos dando para ele mostrando, olha, a sua caixinha de ferramentas tem muito material. Tem muita questão aqui, você pode utilizá-la a serviço da sua vida, acredite. E aí, conforme ele vai dando os passos, eu brinco, o universo vai dando chão, em que sentido? Vão aparecendo o primeiro trabalho, vão aparecendo oportunidades onde ele pode refletir, e ele vai conseguindo ter a noção de que o universo que ele pode ter para ele, o mundo que ele pode construir para ele, não é aquele que ele foi exatamente cresceu. Mas sempre honrando e respeitando o seu passado. Eu gosto muito disso, tá? A gente não mata o que a gente passou, a gente olha para o que a gente passou, para construir um novo diferente. É a nossa base, né? A nossa base. Nós precisamos honrar nossos antepassados. Nosso lugar de partida, né? Sim. Até agora, até aprofundando um pouco até no que vem na minha mente, quando eu falo sobre vulnerabilidade e uma pessoa que vem desse lugar, o que acontece, né? Levando um pouquinho mais a fundo. Quando dentro de um contexto você vê todas as pessoas que têm aquilo que você almeja, elas são pessoas que elas não trilharam esse caminho executivo que a gente tenta levar para o jovem dentro do ITM, é muito distante essa realidade. Essa realidade está do outro lado. Porque a realidade dentro de um contexto, da onde eu vim, por exemplo, os meninos que tinham os carros que eu admirava, as roupas que eu admirava, moravam nas casas que eu admirava, eu estava vivendo a vida que às vezes você admira, que parece ser uma vida que hoje eu vejo totalmente diferente de sucesso, ou ele estava envolvido com alguma coisa, ou hoje eu tenho as redes sociais e tem um MC, tem a pessoa do Tigrinho, tem a pessoa que ele é influencer digital. Esse contexto, esse caminho é o que mostra como possibilidades da minha vida. A gente vê aquela famosa fala, né? As pessoas colocam assim, hashtag a favela venceu. E quando você tá nesse ambiente, você sabe exatamente o seu contexto. Quando você ia no mercado, por exemplo, você não conseguia comprar algumas coisas e de repente o MC tá com um carrinho cheio e fazendo uma compra para outro que tá lá no farol e fala, não, a favela venceu e tal, não sei o quê. O jovem olha isso, ele fala, cara, eu preciso vencer também. Eu preciso ir para conseguir isso daí. E talvez, será que eu preciso me tornar um MC, me tornar influencer digital? Ou me associar a alguma facção, alguma coisa assim? Então, essas são as possibilidades. E aí a gente tá falando de outra coisa. A gente tá falando do executivo, do corporativo, da pessoa que fez intercâmbio, da pessoa que fez mestrado, doutorado. Porque se olhar a palestra do ITM, são pessoas que tiveram uma vida, né, de construção exatamente na faculdade. Estudei na USP, faculdade federal. O jovem olha tudo aquilo. Caramba, esses são outros caminhos, cara, será que é pra mim? Já é do outro lado isso. Meus pais inclusive falam mal dessas pessoas na empresa. Meu chefe lá, ele acha. Entende? E quando eu falo de vulnerabilidade, tô falando é essa imagem que eu tenho, né, na minha cabeça. Eu falo, quanto que isso impacta quando ela tá falando desse ser eu desperto o futuro? Quanto que eu consigo passar, talvez, por um caminho desse, me conhecendo melhor? A gente tá falando aqui de uma série de questões, né? E eu não vou deixar de falar do Bernardinho, transformando suor em ouro. Transformando suor em ouro. E o que eu quero pra minha vida? Realmente, a sedução é muito boa. É muito fácil a gente ser seduzido. Mas aí eu tenho que parar e me olhar. E é essa provocação ali. Gente, você tá aqui, você já tá tendo esta oportunidade. Você tem todo o direito de querer ser um influencer, querer ser um jogador, querer ser quem você quiser na vida. Mas é muito importante que você tenha consciência de que você pode tudo. E qual a sua liberdade de escolha? Fazer algo de muito bom com isso. Tem até uma frase aqui que eu vou até falar. Olha só que frase maravilhosa do Viktor Frankl. Você não é produto das circunstâncias, você é produto de suas decisões. Você não é produto das suas circunstâncias, você é produto das suas decisões.
Qual decisão você vai ter da sua vida? E nós ali buscamos mostrar para este jovem que ele pode sim decidir, a despeito dele ter vindo de uma família que talvez ele não tenha, com certeza, né, muitas vezes passou por limitações, por carências, por frustrações, isso só o tornou mais forte. Uhum, Mas não vamos ter raiva, vamos uhum, usar essa fortaleza como resiliência para ter novos passos na vida. Eh, eu posso ver isso com muito amargor, com muita raiva, levando para um lado de injustiças. Mas eu também posso ver isso, que a despeito dessas circunstâncias, eu vou fazer algo de diferente. Mas a gente está acostumado, né, Fê, querer hoje em dia que tudo aconteça num estralar de dedos. Que eu vou ter uhum. milhões de seguidores num dia, que eu vou conseguir ganhar dinheiro no mesmo dia, que eu vou ficar famoso no mesmo dia, que eu vou virar CEO em questão de um ano. E a vida não é necessariamente assim. Não precisa ser dolorida, difícil, árdua, mas tem que ter um caminhar, né? É. E eu acho que a gente tem que desmistificar isso. Apesar da gente estar num mundo muito instantâneo, Uhum. que tem que ter um caminhar. E aí a gente tem que romper, Fê, com essa questão das crenças, né? É. E o quanto isso as pessoas estão abertas ou não para isso. Então, que é até eu queria saber, existe algum mito ou preconceito quando você vai levar esse tema, por exemplo, para a sala de aula, entre os jovens ou até mesmo entre as famílias, como que é recebido isso? Não falo no fim, né? Porque o fim das turmas eu já presenciei. Inclusive eu estava lá na turma da MetLife, o É. último dia estava incrível, maravilhoso. Mas eu falo no começo, por exemplo, a gente tá com uma turma nova, da EON e tudo mais. Cheguei e tô me deparando com esse tema agora. Tipo, o quanto essa introdução, como que é? Existe alguma barreira? O que que você sente? É engraçado de falar isso, né? Que você começa, quando você começa a falar, você vê um monte de olhinho estranho. O que que eu tô fazendo aqui? Não foi para isso que eu vim aqui. Calma, eu tô desconfortável. E começa assim, não sentar, né? Porque a gente tem um espaço amplo, que quem quiser sentar no chão, senta. Quem quiser puxar uma poltrona para ficar. Se quiser ficar mais apertadinho com o amigo, não tem problema. O se sentir confortável naquele ambiente é a premissa. Tem colchonete e tal. Então, começa ali, será que é isso? Será que não é? Mas aí você vai provocando de um lado, vai chamando de outro, vai deixando eles à vontade, para que eles também possam ser vistos. Uma da maior necessidade do ser humano é ser visto, Uhum. é ser aceito. E se você deixa com que aquela pessoa que está lá possa se sentir acolhida, eu acredito que vai quebrando as barreiras. E isso é uma construção, né? A gente tem que, ou melhor, é uma desconstrução para uma construção. Uhum. Não se faz um estalar de dedos, mas a gente tem que estar aberto. E todos nós, eu acredito que em vários momentos da nossa vida, independentemente de idade, somos convidados a revisitar nossos padrões, nossas crenças, nossa formação. E isso é doloroso. E é um ato de coragem, né? Elaborar e conseguir falar sobre essas questões, né? Que às vezes as pessoas olham com um olhar, tipo assim, como é do frágil, do fraco, né? Que já tá buscando ajuda, não consegue aguentar. E na verdade é um ato de coragem elaborar e ter essa sessão, né? De conseguir olhar para esse lugar de novo e entender ele melhor, talvez. É uma questão de compreensão desse lugar. Às vezes nem tudo é como parece, né? E eu acho que isso é um convite também para os líderes, né? Porque essa Uhum. pessoa, o nosso grande empresário, a pessoa que já está com crachá, inclusive lá em cima, quando recebe esses jovens no mercado de trabalho, também é um desafio lidar com isso, né? Porque eles É, pensam diferente, eles têm uma formação uma diferente. pressão, responsabilidade Sim, e como eu diferente. vou estar preparado para aceitá-lo? Para, ou melhor, aceitá-lo eu nem digo, mas para efetivamente incluí-lo. A inclusão não pode ser pro forma, a inclusão tem que ser efetiva, em todos os aspectos. E indo para este aspecto de inclusão, nós estamos dando também para esses jovens conteúdo para que eles possam fazer jus à sua inclusão, tanto material como emocional. Denise, eu sei que lá vocês também abrem um pouco para os pais desses jovens, né? E uma coisa que me chama a atenção é, os jovens de hoje em dia, eles não são os jovens de antigamente. Sim, Mas definitivamente não, não. não são. Ter dois M- filhos adolescentes, não. É, mas os pais de hoje em dia são como os pais de antigamente? É uma pergunta que eu gostaria de saber, até porque é,
até as questões de essas mesmas questões, os pais de hoje em dia, eles que são esses pais, essa geração, esses pais que construíram a internet, tudo eles que lançaram, embora eles tenham dificuldade, eu não sei mexer com esse negócio de internet, mas essa geração que construiu tudo pra gente que tá aqui. Quando eu cheguei no mundo, já tinha internet. Já tinha internet. E inteligência artificial, todas essas coisas que foram construídas vieram dessa geração. Eles tiveram uma transformação, né, na época deles, por isso da dificuldade no mercado e tudo mais que Sim. tava, mas eles também estão vivendo o TikTok, eles também estão no Facebook, eles também estão, as mulheres estão querendo empreender, se tornar empreendedora, buscando carreiras executivas com pouco tempo de qualidade realmente, né? Eu não lembro o tempo agora, mas dizem que conversas produtivas entre os pais e filhos durante a semana é muito pouca, né? Ah, Eu não lembro exatamente quanto número quero, mas é um número assustador de quanto que uma mãe, um pai consegue conversar com o filho em uma conversa produtiva durante a semana. Será que os pais de hoje em dia eles são como os pais de antigamente? Porque os filhos não são, mas será que os filhos não são exatamente por conta desses pais também? eu tenho muito medo de categorizar E tudo afirmar isso tudo isso, e né? afirmar tudo isso, tá? Eu posso dizer necessariamente que os filhos não são igual aos filhos de antigamente, da mesma forma que os pais não são. Ainda bem, porque a gente está em constante evolução. O Uhum. ser humano tem que evoluir. Mas isso é bom ou é ruim? Eu acho que é ótimo. O Isso é ser ótimo. humano tem que evoluir. Se a gente for Não, pegar, evolução sim, mas eu assim, falo esse, a esse questão que se relacionamento. coloca é o afastamento que está tendo, porque a Exato. gente está perdendo muito essa questão. Eu vou usar a palavra que talvez não seja mais apropriada, mas essa autoridade dos pais. Então, os filhos, muitas vezes, eles estão tendo tanto exemplos fora que às vezes a autoridade do pai e a dificuldade dos pais se colocarem ainda enquanto pequenos podem trazer um questionamento. Quem é o meu exemplo? Quem é o meu referencial? E a gente tá, todo mundo tá sofrendo com isso. Uhum. Todo mundo tá reconstruindo com isso. É, E a gente pegou o furacão, né, Fernanda? Eu falo que talvez a geração, os meus filhos, não vão deixar os filhos olharem tanto TikTok, tanto Instagram, tantas mídias sociais. Basta ver o recente projeto de lei que foi aprovado, regulamentando, né, a questão das mídias sociais para as crianças. Por que de tudo isso? Porque a gente viu que isso não deu certo da forma como foi aberto. Isso eu acredito que vai mudar. Então eu acho que nós entramos no olho do furacão e também não aprendemos a lidar com ele. Todos sofremos e fomos deparados com uma nova tecnologia de uma forma muito rápida e muito intensa, sem saber medir consequências. Então é um aprendizado dos dois lados. Não é fácil ser pai, não é fácil ser filho. Mas como eu construo esses elos e como eu construo essas relações dentro dessa nova realidade. Porque Verdade. antes você podia falar assim, eu não vou pôr uma. Se você tivesse condição, vamos dizer o seguinte, não vou deixar meu filho com uma televisão no quarto dele, porque eu quero que a televisão seja única na sala para todo mundo ver. Família reunida. Mas se a minha televisão, tudo que me interessa tá aqui. Inclusive, eu não preciso visitar minha mãe, eu posso fazer uma call. Exatamente. Mãe, vamos ligar por vídeo? Né? Cadê aquela coisa gostosa de Cadê abraçar, de abraçar? apertar? Eu gosto disso, eu adoro isso. Então, Preciso disso. mas hoje você percebe que o jovem está cada vez mais no seu mundo e ele manda um WhatsApp. Mãe, tô aqui no meu quarto, pode trazer. Não precisa ir É lá. complicado. Entende? Então, tudo isso, né? Eu acredito que isso daí vai mudar também. Tem até uma frase, né? Que tipo, pais fortes formam filhos fracos formam, né? Vai mudando. Ela é tipo assim, tempos difíceis formam pessoas mais fortes, né? Pessoas fortes fazem tempos fáceis fazem pessoas fracas e pessoas fracas fazem tempos difíceis novamente. E é um ciclo que não termina. E pode perceber que durante a geração é isso, né? Você olha Sim. minha avó, né? Trabalhava na roça, situação difícil, mas ela fez a minha mãe, que é super forte. Tem uma personalidade muito forte. Minha mãe já facilitou muito a minha vida. Que ela, como pessoa mais forte, a capacidade de fazer, trabalhar fora e trabalhar dentro de casa e conseguir fazer tudo. Eu, como filho único, ela conseguiu facilitar muito a minha vida. Isso faz com que eu seja um pouco mais fraco do que ela. Será? Eu senti Será? muito. Quando eu comecei, eu tenho até isso daí faz parte da minha história. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. E quando eu comecei a trabalhar, eu sofri muito por uma série de coisas.
eu acho que a gente tem as raízes, o exemplo dos nossos pais, né? Sim. Então, o mesmo jeito que a minha mãe trabalhou muito, eu tinha aquela imagem na minha frente. Mas até eu pegar o ritmo de ir trabalhar todos os dias, né? Minha mãe arrumava minha cama, minha mãe fazia de tudo pra mim. Quando eu fiz 18 anos, ela comprou um carro pra mim. Ela mandou eu pra fora do país, ela pagou tudo. Eu voltei, ela pagava a faculdade, Hum. trabalhava, ela ganhava pouco, ela pagava um pouco, complementava aquilo. Então, durante o primeiro ano trabalhando, era tipo assim, vontade de ficar em casa, era muito Tá. difícil para pegar no tranco. Até que eu tive uma dificuldade terrível na vida deles, né? Meu pai e minha mãe tiveram uma crise muito difícil e essa crise foi a minha salvação de Perfeito. hoje, porque foi um tempo difícil que me tornou mais forte. E eu já tinha exemplo de pessoas fortes. Mas se não fosse isso, talvez eu ficaria um período naquele negócio assim, nossa, trabalhar hoje, tem sei, e aquele menino lento, assim, eu tenho até medo disso daí. Tipo, sabe? Aquele que não resolve problemas, Hã. então demora muito para pegar. Então tudo isso vai fazendo você ser um pouco mais fraco. Onde eu já tinha primos que tinham às vezes uma situação um pouco diferente, que com 14 anos já estava trabalhando, quando ele entrou 18 anos já tinha um monte de experiência, tinha feito guardinha mirim, tinha trabalhado como isso, como aquilo, já tinha experiência profissional, a vida dele fez ele. Mas eu Isso acho que isso pode. é uma coisa que a gente também tem que olhar, tá? Com muita amorosidade. Em que sentido? Eh, Às vezes, vamos supor que você chegasse no projeto self exatamente nesse momento da vida que você estava se sentindo fraco. Como a gente vai olhar para tudo isso? Será que de fato é fraco? Será que a gente não consegue olhar para isso com outro olhar? Então, talvez, jovem, você que esteja se olhando, olha essa pessoa que se achou fraco e está aqui um baita do empresário, um cara que transforma sonhos em realidade, um cara que consegue captar na essência o que sente de um flash, de uma entrevista, de um potencial de uma pessoa. Uma pessoa que veio da onde veio e está ali, cada dia que passa, construindo mais e ofertando e fazendo a sociedade crescer. Então, essa mesma mudança que você passou e que naquele momento se achou fraco, quando a gente olha para aquela pessoa, para aquele jovem que está se achando fraco, a gente fala, cara, olha onde você pode chegar. Uhum, Não se deixe vencer por isso que você está se sentindo agora. Então foi muito legal você trazer essa sua vulnerabilidade da uhum, sua história, porque a gente pode agora, no meu momento de vulnerabilidade, olhar para isso. de uma forma diferente. E quando eu falo para você o será, é porque muitas vezes a gente não consegue valorizar o que a gente traz de bagagem. E quando a gente olha para aquilo que a gente traz de bagagem, a gente consegue pegar que ela está no nosso DNA, muitas vezes. E Uhum. aí eu separo, isso eu não quero para minha vida, isso eu não vou fazer igual. Mas isso eu vou conseguir fazer igual, vou fazer ainda mais. A PNL tem esses negócios, né, do padrão de você olhar o padrão, às vezes, de história das pessoas e tentar modelar, né? Que é a Sim, modelagem, né? E eu queria saber duas coisas, né? Como que funciona essa trilha do tá. projeto Self? Como que vocês construíram essa trilha? Eu acho que são 3 meses, né? Durante o processo de Sim, 3 meses, essa trilha. E se você tem alguma história que você poderia compartilhar, né? Eu sei que tem toda uma ética, né, em relação sim. a isso, mas de alguma forma você pudesse compartilhar com a gente. Vamos lá. Então a trilha é baseada em dois pilares. O primeiro pilar é o do autoconhecimento. É como eu olho para mim mesmo, como eu olho para mim, para minha história, para minhas crenças, para os meus valores. E aí nós utilizamos tanto o conceito de psicanálise, psicológico, programação neurolinguística, com muito de constelação familiar, a gente também traz algumas bases, mindfulness, e depois, o segundo pilar é eu me conhecendo, como eu me relaciono. Hum, E aí nós também temos comunicação não violenta, nós temos também a questão da psicologia positiva, que é a ciência da felicidade. E o objetivo, então, é olhar para si dentro de um pilar e como eu me relaciono com o próximo num outro pilar. E dentro desse nós temos a trilha, que nós chamamos de trilha de desenvolvimento, cada uma delas, cada uma das aulas com uma aula específica, e ao longo delas, no meio dela e no final dela, tem a devolutiva dos jovens,
Uma delas, a devolutiva, é a que a gente chama do pitch pessoal. Ou seja, no meio do módulo onde eles vêm, eles entregam o que eles sentiram, qual foi o despertar que eles tiveram nessa primeira fase. E na final fase é o que eles levam daí para diante. E foi muito interessante, porque uma das experiências são pessoas que já tinham até pensado que a vida não tinha mais sentido, estavam até em dúvida se deveriam fazer, se deveriam desistir de lá, e se deram a oportunidade de fazer. E no final elas chegam e falam assim, isso daqui foi transformador na minha vida. Até eu fico muito arrepiada, eu encontrei um sentido de viver. Outro caso específico também foi de uma determinada pessoa que falou, eu não sabia mais para onde ir. Eu já estava indo para um outro lado, nada legal, e de repente aqui eu voltei para o meu eixo. Eu passei a me aceitar e voltei para o meu eixo. Então eu vou trazer essas duas coisas. Pessoas que já achavam desde que a vida não fazia mais sentido, que não tinham um propósito de ser, e já estavam pensando partir para uma outra, até pessoas que já estavam se desviando do próprio eixo, indo para um lado não tão legal, para um lado de coisas mais fáceis da vida, e voltou para o eixo. E isso é uma tendência de mercado, inclusive é a nova norma, né? A NR1, que é focada em saúde mental e bem-estar, né? Sim, a gente tem uma norma que é muito importante, isso daqui que você falou é muito legal, porque quando a gente prepara esses jovens para o mercado de trabalho, entrando no eixo emocional, nós já estamos preparando eles considerando a nova normativa, a NR1, que fala sobre saúde mental. E é muito importante que os empresários que estejam nos ouvindo saibam desse diferencial e da importância de levar aos seus colaboradores saúde mental. Inclusive tem uma lei também que promove o selo de empresa que oferta saúde mental. Por quê? Porque colaboradores mais estruturados, melhor, com equilíbrio emocional, acabam no final do dia se relacionando melhor, produzindo melhor e tendo mais importante, uma vida melhor. Então, as minhas metas e meus resultados, queira ou não queira, por mais que exista inteligência artificial, tecnologia, eu sempre tenho pessoas envolvidas. E investir de pessoas é a melhor coisa que eu posso fazer para minha empresa. Este sim é um grande investimento. E a partir de 2026 é regra, né? As empresas terem exercerem essa norma dentro das suas organizações. Sim, né? na verdade, desde maio de 2025, a NR1 já está em vigor e já obriga. Fiscalização em 2026. Exatamente, a fiscalização em 2026. Então é um tempo de adequação das empresas. Sim, eu convido vocês que estão nos ouvindo a pensar nisso, sabe? Como eu vou levar saúde mental para dentro das minhas empresas? E nesse ponto, o Yantra está com um projeto muito estruturado de levar a saúde mental para dentro das empresas. Olha que legal. E como faz para entrar em contato? Pelo site também? Tem o nosso site, a gente tem o nosso site e tem o nosso telefone que você pode colocar aqui, manda uma mensagem pra gente ou via Instagram que nós entramos em contato. Tá, eu vou deixar inclusive na descrição desses vídeos aqui todos os meios de comunicação. Perfeito. E nós acreditamos realmente que, gente, aqui esse trabalho que a gente faz é um trabalho muito de formiguinha. E cada ser humano que desperta a si próprio, ele vai despertando o seu núcleo. Eu ouço muito em processo terapêutico essa função para assim, Denise, a partir do momento que eu mudei a minha vida, meu pai mudou, o meu chefe mudou, porque volto a repetir, o fora você não muda. Então muda-se a si mesmo, adapta a si mesmo, sem perder a sua essência, sem perder a sua natureza. Pequenos ajustes diários. E isso a gente provoca os jovens. Será que não é você que está batendo tão de frente, cara? Dá uma olhadinha. Isso é verdade. Uns dados muito importantes, né? Hoje o ITM já formou mais de 2.000 jovens, né? Desses mais de 2.000 jovens, 85% desses jovens inseridos aí no mercado de trabalho. Então eles têm números, né, de um projeto, onde é um projeto muito sério ali, o ITM, e uma coisa muito importante, né? Então você percebe que envolve toda a formação desse jovem, e hoje o ITM, ele é focado 100% em preparar os jovens para chegarem prontos no mercado de trabalho. Um grande problema das empresas é turnover dessa nova geração. Essa geração entra e fica trocando de trabalho. Exato. E o ITM já prepara duas coisas, para diminuir esse turnover, e segundo, tempo de
para preparar essa pessoa. A empresa não tem esse tempo para um funcionário ou jovem aprendiz chegar hoje e eu ter que ensinar tudo para ele, ainda mais sobre seguros. Então, o ITM ele forma e prepara esse jovem para ele já chegar na empresa pronto e ele já conseguir exercer ali as funções em alguma área administrativa, comercial. E aí a gente vê os nossos jovens em diversas multinacionais, né, em diversas Alegria. áreas ali. Então, é um trabalho muito sério e muito bom. E um número importante que um jovem desse transformado, às vezes ele impacta 8, 9 pessoas da sua família. Então, quando a gente fala mais de 2.000 jovens formados, a gente está falando de um impacto gigantesco em pessoas e famílias também. Imagina esse jovem, vou usar o que você falou de comunidade, chegando na sua comunidade como um colaborador de uma empresa multinacional. Multinacional. Meu, Isso isso é não tem fantástico. preço, isso não tem nome. Exatamente. E a grande preocupação não é só inserir o jovem, é mantê-lo. Isso, que É, tem todo esse acompanhamento do ITM depois do jovem sim, contratado. Até um convite para os empresários, né? Às vezes quer contratar um jovem aprendiz, não sabe onde é o melhor lugar. A gente fala com convicção e convida a conhecer o projeto, né? E ver qual que é o nível da formação. Então, esses jovens aí, eles têm um volume de mais de 20 palestras no processo de formação. É um curso de uma capacitação de 3 meses. Durante essa capacitação, a Denise, entre diversos outros palestrantes, executivos, CEOs, C-levels, pessoas com alta capacidade do mercado, vão lá, dão treinamentos, fazem palestra, além da formação desses jovens em si. e um aspecto que eu acho muito importante, aqui eu vou falar aqui mais sobre, até usando um pouquinho do meu aspecto chapéu jurídico, é que tudo isso é feito pensando também na questão do ESG. É A verdade. questão da governança, a questão do social é muito séria. E com este projeto a gente cumpre diversos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, entre eles o número 3, que é saúde mental. Uhum. Então a gente garante inclusão, saúde mental, ética, governança, tudo muito estruturado. Tudo muito estruturado. E isso é muito bonito de se ver. Então, ao mesmo tempo que a gente pode criticar muitas coisas na sociedade, que às vezes a gente tem sempre um viés julgador, quando você olha para isso e fala assim, gente, existem coisas boas sim. E por que eu não posso transformar essa coisa boa em algo muito melhor? Uhum. E é isso que a gente fala para esses jovens. Cara, você já chegou até aqui. Vamos, você consegue. Você consegue, tem as vidas transformadas. E é muito fácil contribuir para um projeto como esse, né? Hoje a pessoa tem como direcionar seu imposto de renda, né? Coisa que ele já pagaria, ele pode direcionar exatamente para um projeto como esse, né? E é muito fácil fazer isso, ou até mesmo de forma direta, ele também pode contribuir para um projeto, ou contratar um jovem, ou patrocinar uma turma também, onde muitas empresas fazem isso hoje, na formação de uma turma. Então, tem diversas formas de contribuir, é uma empresa totalmente focada, e eu convido muitos empresários, eu falo para todos os amigos meus, vão até o ITM, conhece lá esse projeto. Esse projeto realmente é magnífico. Denise, uma última pergunta que eu gostaria de fazer para você é como que as famílias em si, os pais desses jovens, eles também podem de alguma forma contribuir para esse projeto, quando a gente fala de saúde mental, para essa trilha e quando eles percebem alguns sinais dentro de casa. Porque eu acredito que boa parte do tempo eles também estão com as famílias em casa. Os pais lá dos jovens do ITM, de outros jovens, como que eles poderiam contribuir até para a gente dar ênfase no Setembro Amarelo? Eu acredito que a principal contribuição é acreditar. É acreditar e jamais deixar de acreditar que vai dar certo. Então a gente tem que estar, os pais ali dentro da nossa parceria do IANTRA com o ITM também podem usufruir dos serviços do IANTRA com 10% de desconto. Ah, legal. Tá? Então nossa parceria com o IANTRA, não só para todos os colaboradores da área de seguro, como para os próprios funcionários da empresa, como para os pais dos jovens, eles têm 10% de desconto em todas as nossas atividades, o que também garante as portas abertas ali para eles, com condições diferenciadas. E, acima de tudo isso, eu acho que muitas vezes os pais podem também acreditar, se permitir entender que aquele mundo que aquele jovem está trilhando, onde ele está indo de... Hoje em dia não tem mais terno e gravata, né? Mas ele está indo com a camiseta, com a camisa dele, com um uniforme diferente,
pode ser tão bom ou melhor do que necessariamente se ele colocar uma bota de trabalho. Então, são realidades distintas que podem ser vistas, consideradas e, inclusive, estimuladas. Eu vejo dessa forma. E vejo também que... como posso explicar? Que o se permitir olhar para tudo isso, não só pela entrega material, mas pela entrega emocional, é um grande diferencial que a gente tem que ter hoje em dia. Nós não somos uns seres que vamos entregar para o mundo somente conteúdo material. Nós entregamos o nosso eu. E como eu posso entregar a minha melhor versão de mim mesmo sem perder a minha vulnerabilidade? Isso, essência, muito bom. Denise, e aí para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para todo esse podcast, para todo esse assunto, para a gente finalizar aí com chave de ouro. Então, primeiro eu agradeço o Fernando, né, por ter me convidado aqui para a gente poder falar da nossa parceria do Universo Yantra com o ITM, que antes de tudo é uma parceria de levar saúde mental e emocional para todas as pessoas de forma indistinta, aqui especificamente para os jovens. E falar para você que está aqui me ouvindo uma nota, um fracasso não te define. Uma nota, Tá? um fracasso não te define. E isso eu falo muito para os jovens. Vai ser o título do podcast. Não é porque você foi mal nesta prova que isso te define. Cara, é só uma prova. Não é porque você não foi aprovado nessa entrevista de emprego que isso te define. Isso é só uma entrevista. Acreditar em você, acreditar na sua vida e ter coragem de olhar para suas cordas, para os seus elos que te amarram, te deixam preso a um mundo melhor. Permita-se olhar para tudo isso, desconstruir tudo isso com amorosidade e trilhar caminhos em prol da vida que você quer ter. Essa vida não vai acontecer num estralo de dedos, mas você pode fazer dessa jornada algo de muito bom. A vida não é o fim, é a jornada. E nós também estimulamos esta jornada com autoconhecimento. Valorize o seu eu, o seu presente. O presente é um presente. E muitas vezes a gente só tem a ansiedade, porque a gente não está no presente, a gente está no futuro e com medo do futuro. O futuro é meu norte, mas não é o futuro que está aqui agora. Então, você que está me ouvindo, valorize o seu presente para cocriar o seu futuro. E não seja definido pela sua nota ou pelo seu fracasso momentâneo. Isso não te define. Uau, só isso daí já é um podcast, perfeito. Denise, muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Muito, muito obrigada. E aí a gente fica por aqui com esse podcast e quem sabe a gente consiga fazer outros episódios também, focado aí no Projeto Self, Yantra, falando sobre saúde mental para vocês. Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus.